Olá! Sabe quando você usa um app e a informação aparece na tela quase instantaneamente? Parece mágica, né? Parece mesmo. Agora, tenta imaginar fazer a mesma coisa, só que buscando informações diretamente numa blockchain. Nossa, É uma tarefa hercúlea para qualquer desenvolvedor, um verdadeiro labirinto de dados em constante crescimento. exato. Achar os dados específicos em blockchains, tipo o histórico de NFTs de alguém, ou o saldo de um token numa pool de liquidez, direto na fonte, é incrivelmente lento, caro e complexo. Com certeza. Era um freio de mão puxado na inovação da Web3, sabe? Como construir aplicações rápidas e úteis se o acesso à informação base é tão difícil assim? Pois é, mas e se existisse uma forma de organizar essa bagunça? Uma espécie de mapa, talvez, para esse labirinto? É exatamente sobre essa peça fundamental da infraestrutura Web3 que vamos conversar hoje, The Graph. A nossa missão aqui é desvendar o que é o The Graph, por que ele é tão crucial, quase uma espinha dorsal mesmo para as aplicações descentralizadas, como ele opera, assim, nos bastidores, e como todo esse ecossistema se sustenta, né? Vamos entender como ele está tornando os dados de blockchain finalmente acessíveis de forma eficiente. Isso. Vamos analisar a tecnologia por trás, como os tais subgraphs e o GraphQL funcionam, o papel vital do token GRT e, principalmente, por que uma camada de indexação descentralizada como essa é tão transformadora para o futuro da internet que está sendo construída. Ok, então vamos começar pelo problema raiz. Antes do The Graph, se um DEP, digamos, de DeFi, né, finanças descentralizadas, Certo. quisesse mostrar, sei lá, o histórico de rendimento de um usuário, ele teria que vasculhar bloco por bloco na blockchain. Era isso. Essencialmente, sim. Ou então depender de soluções que eram centralizadas, proprietárias. Ah, tá. Consultar diretamente um nó da blockchain exige uma infraestrutura pesada, consome muito tempo de processamento e pode facilmente sobrecarregar o próprio DApp. Imagino. Resultado, uma experiência péssima para o usuário final. Era um gargalo imenso. Imagina esperar minutos para ver seu saldo atualizado. Completamente inviável. Nossa, inviável mesmo. E aí que entra o The Graph para salvar o dia. Como é que ele ataca esse gargalo? Então, o The Graph funciona como um protocolo de indexação descentralizado. A analogia mais comum, e que ajuda bastante a entender, é pensar nele como um Google para blockchains. Um Google das blockchains, gostei. Ele não armazena os dados da blockchain em si, mas ele cria um índice organizado desses dados. E dados vindos de dezenas de redes diferentes. Ethereum, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Solana. Hoje são mais de 90 redes suportadas. Uau, mais de 90. E com esse índice, a busca se torna ordens de magnitude mais rápida. Então, em vez de ficar procurando a tal agulha no palheiro a cada consulta, Exato. os desenvolvedores consultam um índice super organizado que já sabe onde a agulha está. Isso muda completamente o jogo. Precisamente. E a ferramenta-chave para criar esses mapas específicos para cada tipo de dado são os chamados subgraphs. Subgraphs? O que exatamente eles fazem? São tipo uns filtros superpoderosos? É mais do que filtros. São APIs abertas e personalizáveis. Um desenvolvedor define através de um subgraph quais dados de quais contratos inteligentes na blockchain ele quer monitorar. Certo. Como esses dados devem ser processados e transformados e como eles devem ser armazenados nesse índice para facilitar a consulta depois. Então, cada DEP pode ter um ou vários subgraphs feitos sob medida para suas necessidades específicas. Entendi. Então, um DEP de marketplace de NFTs teria um subgraph focado em dados de propriedade, metadados dos tokens, essas coisas. Perfeito. Enquanto um DEP de empréstimos teria outro focado mais em taxa de juros, garantias. Exatamente. E a beleza disso é como esses dados indexados são consultados. O The Graph utiliza GraphQL. GraphQL, já ouvi falar. O que é fascinante no GraphQL é que ele permite que a aplicação peça exatamente os campos de dados que precisa, numa única requisição, nada mais, nada menos. Ah, que eficiente! Muito. Isso é bem diferente das APIs REST tradicionais, onde muitas vezes você recebe um monte de informação que nem vai usar, sabe? Acaba desperdiçando banda, processamento. Totalmente. Menos dados trafegando, respostas mais rápidas, faz todo sentido. Mas além dos subgraphs e do GraphQL,
Esse ecossistema tem mais componentes importantes, né? Você mencionou... Sim, sim. Para fazer tudo isso funcionar de forma eficiente e principalmente escalável, existem outras peças. Talvez a mais significativa recentemente seja uma tecnologia chamada Substreams. Substreams. Pense neles como uma forma ultra rápida de extrair e processar dados brutos da blockchain usando paralelismo. Eles podem alimentar os subgraphs, criando os chamados Substreams Powered Subgraphs. E isso torna a indexação muito mais veloz e permite lidar com volumes de dados ainda maiores. Então, os substreams dão uma turbinada na criação dos índices. É isso. Exato. Eles otimizam a ponta inicial do processo, a extração e transformação. Depois, temos o GraphNode, GraphNode. que é o software que os operadores da rede, que a gente chama de indexadores, rodam. É o coração que processa as definições dos subgraphs e serve às consultas GraphQL feitas pelos devs. Entendi. O motorzinho. É um motor. E para ajudar os indexadores a obterem os dados brutos da blockchain de forma eficiente, existe também o Firehose. Firehose. Mangueira de incêndio. É, tipo isso. Ele organiza esses dados brutos em arquivos, facilitando o streaming e a sincronização para os indexadores. É uma camada de otimização para a entrada de dados. Puxa, parece um maquinário bem complexo, mas com cada peça focada em otimizar uma parte do fluxo todo. Exatamente. E um ponto que a gente sempre volta aqui na Web3 é a descentralização. Como é que o The Graph garante isso? Porque não seria um risco enorme se essa Google das blockchains fosse centralizada? Seria um risco gigantesco e iria contra todo o propósito. Se a gente conectar isso ao cenário maior, a descentralização é o pilar fundamental. Com certeza. Antes do The Graph ganhar tração, as alternativas eram frequentemente serviços centralizados, como eu disse. Certo. E isso cria um ponto único de falha se o servidor daquela empresa cai, todos os dApps que dependem dela ficam offline. Nossa, que perigo. E pior ainda, abre portas para censura, ou controle sobre quais dados são acessíveis. O The Graph foi projetado desde o início para ser uma rede distribuída globalmente. Ou seja, não existe um único servidor ou uma única empresa controlando tudo. A infraestrutura é mantida por vários participantes ao redor do mundo. Correto. São centenas de indexadores independentes rodando os Graph Nodes. Isso confere uma resiliência absurda à rede. Tem um histórico de uptime superior a 99,99%. Uau! E, crucialmente, torna a rede resistente à censura. Garante que os dados públicos das blockchains permaneçam abertos e acessíveis para qualquer aplicação em qualquer lugar. Isso é muito poderoso. E como essa ideia toda surgiu? Quem percebeu essa necessidade e falou, opa, precisamos criar isso? Olha, a necessidade nasceu da dor real dos fundadores Yaniv Tal, Brandon Ramirez e Yannis Pullman. Eles já tinham experiência construindo ferramentas para desenvolvedores. Ah, já eram da área. Já eram. E sentiram na própria pele o quão frustrante e ineficiente era construir dApps que precisavam de dados on-chain. Era um sofrimento. Imagino. Aí eles imaginaram uma solução inspirada, sim, nos motores de busca da web, mas que fosse fundamentalmente descentralizada e alinhada com os princípios da Web3. Faz todo sentido ter vindo de quem estava ali com a mão na massa. Sim, foi uma evolução bem clara. Da identificação do problema, passando pelo desenvolvimento da tecnologia dos subgraphs, o lançamento de uma rede de testes para a comunidade validar, experimentar. Certo, a testnet. Isso, a testnet. Até um marco importante em 2020, que foi a venda do token GRT para capitalizar o projeto e, principalmente, incentivar a participação na rede. O incentivo econômico. Exato. E tudo isso culminou no lançamento da rede principal, a Mainnet, na Ethereum, em dezembro de 2020. Ali começou a operação real do protocolo. E chegamos no famoso token GRT. Você mencionou que ele foi importante para financiar e incentivar. Mas qual é exatamente o papel dele no dia a dia da rede? Imagino que não seja só para ficar comprando e vendendo, especulando. Definitivamente, não é só para especulação. O GRT é o que a gente chama de Work Token, um token de trabalho, no padrão ERC20 da Ethereum. Ele é a peça central que garante a segurança econômica e o funcionamento coordenado de toda a rede The Graph. Token de trabalho. O design dele é bem engenhoso porque alinha os incentivos de todos os participantes. Funciona assim, temos os indexadores, indexers, são os operadores dos nós, como eu disse.
Eles precisam depositar, fazer stake, de uma quantidade considerável de GRT como garantia. Uma garantia de que vão fazer o trabalho direito. Exatamente. Uma garantia de que vão operar corretamente e fornecer dados precisos. Eles fazem o trabalho pesado de indexar os dados dos subgraphs e responder às consultas. E são pagos por isso, imagino. São recompensados, sim. Recebem novas emissões de GRT, a política inicial era de 3% ao ano, mas isso pode ser ajustado pela governança da rede. E também recebem as taxas pagas pelos usuários que consultam os dados. Ok, então o stake funciona como uma garantia, um colateral para bom comportamento, né? Exatamente. Se o indexador agir de forma maliciosa ou fornecer dados incorretos, parte do stake dele pode ser cortado, o famoso slashing. Ui! Isso cria um forte incentivo econômico para a honestidade e para a qualidade do serviço. Depois temos os curadores. Curadores, o que eles fazem? Eles são especialistas no ecossistema ou mesmo desenvolvedores de subgraphs que usam um GRT para sinalizar quais subgraphs são de alta qualidade e merecem ser indexados. Ah, tipo um selo de qualidade? Quase isso. Pense neles como editores, que ajudam a direcionar a atenção e os recursos dos indexadores para os dados mais úteis e confiáveis da rede. Em troca, eles recebem uma porção das taxas de consulta geradas por aqueles subgraphs que eles ajudaram a validar a curar. Que interessante. Um mecanismo para garantir a qualidade da informação que está sendo indexada? Faz sentido. E quem mais participa dessa economia? Tem também os delegadores, delegators. Olha que legal. Nem todo mundo tem o conhecimento técnico ou o capital necessário para rodar um nó indexador, né? É complexo. Com certeza não. Mas qualquer pessoa que tenha tokens GRT pode contribuir para a segurança da rede. Como? Delegando seus tokens a um indexador que considere confiável. Ah, então eu posso emprestar meus GRTs para um indexador? Não é bem emprestar, é delegar. Você mantém a posse, mas o poder de stake vai para aquele indexador. Ao fazer isso, você aumenta a segurança daquele indexador e da rede como um todo. E, em troca, recebe uma parte das recompensas que o indexador ganha. Ah, que legal! É uma forma de participar e obter um rendimento passivo, digamos assim, sem ter toda a complexidade técnica de operar um nó. Inclusive, tem vários guias e tutoriais por aí mostrando como delegar GRT de forma segura. Isso realmente democratiza a participação na segurança da rede. Muito bom. E, por último, quem é que paga por tudo isso? De onde vem o dinheiro que remunera essa galera toda? Os consumidores. Consumers, que são principalmente os desenvolvedores dos dApps, as aplicações que usam os dados. Certo. E eles pagam pequenas taxas em GRT cada vez que seus aplicativos consultam dados através da rede The Graph. É essa receita das taxas de consulta, junto com a emissão de novos tokens, que sustenta todo o ecossistema e recompensa os indexadores, os curadores e os delegadores pelo seu trabalho e pelo capital que eles investiram na rede. Nossa, é realmente uma microeconomia completa construída em torno do acesso a dados. Que fascinante! O GRT não é só um token, ele é o combustível e o mecanismo de coordenação para esse mercado de dados descentralizado. Exato. Cada participante tem um papel claro e um incentivo para fazer a rede funcionar direitinho. Precisamente. É um exemplo muito citado de tokenomics, né? Economia de tokens, bem projetada. O token tem uma utilidade intrínseca clara e é essencial para o funcionamento e para a segurança do protocolo. Não está ali só de enfeite. Entendi perfeitamente. E, na prática, quem está usando essa infraestrutura toda hoje? O The Graph conseguiu realmente se tornar essa peça fundamental que se propôs a ser lá no início? Olha, o impacto é inegável e vasto. Milhares de desenvolvedores e dezenas de milhares de projetos. Dezenas de milhares? Uau! Sim, desde os menores até gigantes do ecossistema Web3 dependem do The Graph diariamente. A gente está falando de protocolos DeFi líderes como Uniswap, Aave, Curve, Synthetix, que usam para mostrar dados de liquidez, preços, históricos de transação. Coisas essenciais para eles. Essenciais. Plataformas de NFT como Decentraland, Foundation, DAOs, organizações autônomas descentralizadas, que precisam rastrear votações, tesourarias, ferramentas de análise de dados on-chain. A lista é enorme, de verdade.
A rede já processou trilhões de consultas. Trilhões? Trilhões. É um volume que demonstra a importância crítica dele para a infraestrutura da Web3. Isso valida completamente a necessidade da solução que eles criaram. Facilita demais a vida de quem está construindo na Web3. E, consequentemente, melhora as aplicações que chegam para a gente, para o usuário final. Exatamente. O The Graph remove uma barreira técnica que era gigantesca, permitindo que os desenvolvedores foquem na lógica dos seus aplicativos, na experiência do usuário. No que realmente importa para o negócio deles. Isso. Em vez de gastar meses e rios de dinheiro construindo e mantendo uma infraestrutura de indexação própria. Isso acelera demais a inovação e viabiliza dApps muito mais complexos e ricos em dados do que seria possível antes, ou pelo menos não de forma eficiente e descentralizada. E imagino que, por ser um projeto descentralizado, de código aberto, a comunidade em torno dele deve ser bem ativa, né? Extremamente ativa e, mais do que ativa, ela é essencial. Como a gente falou, os indexadores, curadores e delegadores são a rede. Não existe The Graph sem eles. Verdade. Existe um fórum oficial muito movimentado. Servidores no Discord para discussões técnicas, discussões de governança, um subreddit UR, The Graph, onde o pessoal troca ideia, tira dúvida, desde como delegar GRT até como otimizar um subgraph super complexo. O pessoal se ajuda mesmo. Muito. E a Fundação The Graph, junto com outras entidades do ecossistema, também promove muita documentação de qualidade, tutoriais, workshops, eventos como as Indexer Office Hours, que são encontros virtuais regulares para os operadores de nós trocarem figurinhas. É um ecossistema muito vivo. Que legal! Falando em comunidade ativa e conteúdo útil, olha só, se você que está acompanhando essa nossa conversa está achando essa exploração do The Graph interessante, útil para entender melhor as engrenagens da Web3, Que é um mundo complexo, né? super complexo. Então, que tal fortalecer o nosso trabalho aqui? É super simples e ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não fez isso e compartilha o link com quem você acha que também pode curtir esse tipo de análise mais a fundo. A força da comunidade que move a gente também. Com certeza. E, aproveitando o gancho, depois daqui, vale muito a pena explorar os outros vídeos do canal. A gente tem outras análises detalhadas sobre tecnologias, protocolos, tendências que estão moldando o futuro da Web3. O conhecimento compartilhado é o que impulsiona todo esse ecossistema. Boa, ótima dica. E voltando para o GRT, além dessa função crucial dentro da rede, ele também é negociado como outras criptomoedas. É possível encontrar ele em exchanges, por exemplo. Sim, sim. O GRT é um ativo digital listado e negociado nas principais exchanges de criptomoedas do mundo. Sua presença nessas plataformas e o volume de negociação refletem o reconhecimento do mercado sobre a importância do protocolo The Graph. Isso mostra confiança, né? Exato. Ele consistentemente figura entre os projetos de maior capitalização de mercado no setor de infraestrutura Web3. Isso indica uma confiança significativa na sua tecnologia e no seu papel para o futuro. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou aqui, o The Graph basicamente pegou um problema gigantesco e fundamental da Web3, que era como acessar dados de blockchain de forma rápida, organizada, e criou uma solução que é elegante e, muito importante, descentralizada. Perfeito. Ele age como uma camada de infraestrutura, muitas vezes invisível para o usuário final, mas que é absolutamente vital para os desenvolvedores poderem construir aplicações que sejam úteis e eficientes de verdade. É uma ótima síntese. Ao organizar os dados on-chain e torná-los facilmente consultáveis, o The Graph destrava o potencial para dApps muito mais sofisticados, muito mais responsivos. E o fato de fazer isso de forma descentralizada através de uma rede global que é incentivada pelo token GRT está perfeitamente alinhado com a visão da Web3. É sem dúvida uma peça-chave para a escalabilidade e para a adoção dessa nova internet. E o mais legal é que, como você explicou, existem múltiplas formas de se envolver nisso. Seja como usuário final de um dApp que se beneficia da velocidade que o The Graph proporciona, Sim. seja como desenvolvedor, criando os seus próprios subgraphs para sua aplicação, Exato. ou até mesmo participando ativamente da rede, como indexador, curador ou delegador, ajudando a construir e proteger essa infraestrutura toda e ainda sendo recompensado por isso. Tem espaço para todo mundo. Exato.
Tem espaço para todo mundo contribuir. E isso nos leva, talvez, a uma reflexão final, um pensamento para levar. Opa, adoro! À medida que mais e mais dados são gerados, não só em uma, mas em um número crescente de blockchains, que talvez até se tornem interoperáveis no futuro, né, conectadas, A tendência é essa. qual será o impacto real de ter uma forma padronizada, eficiente e descentralizada de indexar e consultar toda essa informação? O que acontece quando qualquer dado on-chain, de qualquer aplicação, em qualquer rede, se torna tão acessível e utilizável quanto pesquisar algo na web hoje em dia? Nossa, Pensa nas possibilidades que isso abre, não só para a Web3, mas para a forma como a gente interage com a informação digital como um todo, num mundo cada vez mais conectado e descentralizado. Fica aí a reflexão. um pensamento poderoso para a gente encerrar. O potencial é realmente vasto, difícil até de imaginar tudo agora. Esperamos que essa análise profunda sobre o The Graph tenha sido esclarecedora e que tenha provocado boas reflexões por aí também. Tomara que sim. Se você curtiu a nossa conversa, fica o reforço do nosso pedido. Se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo que ajuda muito e compartilha com sua rede. E não deixe de conferir os outros conteúdos que a gente já publicou por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima.